Muito bem, boa noite. Damos início oficialmente às 19h34, a nossa primeira aula de constelação familiar. Iniciamos hoje, então, a nossa jornada, à fenomenologia, a esse ramo da filosofia. Muitas pessoas, boa noite, Ali, sejam todos bem-vindos. Gente, hoje eu estou... esqueci de Boa colocar o noite. Instagram. Peraí, só um minutinho, tá? Deixa eu colocar para o pessoal aqui. Vou deixar desativado até chegar em casa, tá, né? Isso, por favor, deixem Beleza? desativados os áudios de vocês, tá bom? A gente está transmitindo ao vivo no YouTube, aqui no Zoom, lá no Instagram, e eu também tenho uma plateia ao vivo aqui hoje, porque depois, a partir das 8h30, eu vou constelar 2 pessoas e tem um grupo aqui também à disposição, tá bom? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre constelação familiar. O que é constelação familiar? Eu vou começar explicando o que não é constelação familiar, porque normalmente quando a gente abre a internet, a gente vai lá e encontra, né? Constelação familiar é uma terapia, constelação familiar é, é uma técnica, constelação familiar não é terapia, constelação familiar não é uma técnica. Constelação familiar é um ramo da filosofia, é uma fenomenologia. A gente vai falar muito sobre isso. Mas para a gente falar sobre constelação familiar, a gente precisa falar de Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. Bert Hellinger nasceu um alemão, nasceu em 1925. Ele é formado em pedagogia, filosofia, teologia, e por 16 anos, Bert Hellinger, ele foi um membro de uma ordem católica, ele foi um missionário lá na África do Sul. E ele viveu com os povos zulus por 16 anos, e lá ele observou, ele pesquisou os relacionamentos. E ele percebeu que esse povo, por mais simples que fosse, por mais escasso que fossem os recursos daquele povo, as famílias, existia uma harmonização, uma harmonia nas famílias, no sistema e na comunidade. E ele passou a pesquisar isso, ele começou a observar que eles usavam de princípios que agregava ancestralidade, que trazia muito conhecimento. Bem, depois de 16 anos, em 1970, Bert Hellinger foi embora e ele começou a estudar psicoterapia, né? Ele é um psicoterapeuta e começou também a transitar por várias terapias, terapia primal, transacional, psicoterapeuta, como eu falei para vocês, e também estudou hipnose. E depois disso, ele se apaixonou pelos grupos, por estudar. Bert Hellinger, ele foi um grande pesquisador das relações humanas. E a partir da observação dele de toda essa experiência, ele criou as constelações familiares, nos quais, como elas estão configuradas hoje. Para falar de constelação familiar, eu queria mexer um pouquinho com vocês, até para o pessoal que está aqui também. Deixa eu fazer 3 perguntas para vocês. Vocês acreditam que o passado ele é passado, está morto, enterrado, que ele é esquecido? Essa é uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que Obrigada. quando o nosso corpo manifesta uma doença, uma dor, um sentimento que causa dor no nosso corpo, na nossa psique, eu posso estar manifestando ou trazendo essa dor em memória ou reconhecimento ou por fidelidade por um ancestral meu? Por meio de um amor cego, estar repetindo essa doença para que um antepassado meu seja relembrado? Vocês acreditam que uma pessoa que vive escassez financeira, ou que o relacionamento não dá certo, ela está repetindo algo do passado para que esse passado seja revisto, olhado, ressignificado? Para o Bert Hellinger, para todas essas perguntas, é um grande sim. Falar de constelação familiar é a gente falar de reconciliação, de respeito e de honra. É a gente olhar para questões e para as pessoas, relações que foram mal resolvidas no passado,
São questões que a gente deixou para trás mal resolvidas. Então, falar de constelação familiar, mais do que nunca, o passado não é passado. Ele está atuando no aqui e agora, de uma forma muito forte. E para falar de constelação familiar, a gente precisa, boa noite, Noeli, a gente precisa também, é necessário explicar para vocês o que é um sistema. Bom, deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu queria olhar aqui para a tela para vocês também, de vez em quando eu vou olhar para vocês, tá bom? Pessoal do Instagram, vai lá na bio. É que o pessoal do Instagram é o seguinte, o convite para você na minha bio aí, acessar um linkzinho e entrar lá no YouTube ou entrar lá no Zoom, tá bom? Eu estou deixando um pouquinho aqui para vocês se acostumarem, mas a aula é lá no Zoom, tá bom? Para falar de constelação familiar, a gente falar de sistema. O que é um sistema, né? O sistema é um conjunto de elementos interconectados em constante relação de mudança. O que é um sistema? É um conjunto de elementos interconectados em constante relação de mudança. Por exemplo, o corpo humano. O nosso corpo é um sistema. E todos os órgãos do nosso corpo, eles fazem parte desse sistema. Se um órgão do nosso corpo começar a ficar doente, não funcionar mais, cria todo um desequilíbrio no nosso sistema. E aí eu vou trazer isso para a nossa família. A nossa família é um sistema. Se algum membro não está legal, se algum membro foi esquecido, excluído, deixado para trás, não lembrado, todo o sistema sente, inconscientemente. E Bert Hellinger descobriu, canalizou, e eu vou falar canalizar mesmo, porque eu percebo que tem muitos desafios para muitos consteladores falarem sobre canalizar, porque quem lê a biografia de Bert, ele fala, ele deixa muito claro que a base das constelações foram as leis sistêmicas, 3 leis, e ele canalizou isso por meio de uma meditação. As 3 leis vieram para ele, tá bom? E Bert descobriu que para o sistema estar em ordem, estar em equilíbrio, a família, é necessário entender, compreender essas 3 leis sistêmicas. Quando alguém quando alguém do sistema viola uma dessas leis, o campo, o sistema, ele entra em desequilíbrio para alertar, para lembrar a gente de que algo não está legal. O sistema é como se fosse uma consciência familiar. Bert fala sobre consciência, uma consciência coletiva, uma consciência familiar e uma consciência individual. Então, o nosso sistema familiar é como se fosse uma grande consciência. É como se algo maior do que o sistema regesse esse sistema. E quando algo não está em equilíbrio, e esse sistema, ele trabalha para que o todo, o sistema, esteja em equilíbrio. E para que esse sistema esteja em equilíbrio, vibrando amor, vibrando harmonia, é necessário que sejam respeitadas 3 leis. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Numa próxima aula, a gente vai aprofundar muito sobre essas leis. Mas hoje eu vou pincelar rapidamente o que cada uma significa. A lei do pertencimento diz mais ou menos assim: quem fez parte do sistema tem o direito de pertencer. Não importa o que essa pessoa tenha feito. Quando a gente fala também de constelação familiar, a gente fala sobre não julgamento, sobre a gente sair da dualidade da mente, sobre juízos de valor, porque a lei, ela foge, ela transcende da dualidade, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Simplesmente o sistema, essa força que rege esse sistema, ela garante, ela quer que todos façam parte. A lei do pertencimento. Então, independente se alguém da família foi um assassino,
é um pedófilo, ou é um transgressor, ou tem uma religião diferente, se ele nasceu nesse sistema, se ele faz parte desse sistema, essa consciência familiar fará de tudo para que essa pessoa faça parte desse sistema e não seja esquecida. Isso faz parte também abortos, natimortos, pessoas que foram esquecidas na guerra, pessoas que loucas no passado, muitas pessoas esquizofrênicas da família eram deixadas, abandonadas. Quando um lugar na família fica vazio porque esse indivíduo foi excluído, o próximo que chegar vai ficar um lugar vazio no sistema, o próximo que entrar vai representar esse excluído. Isso é uma lei. E eu me arrepiei. Você acreditando ou não no que eu estou falando, isso é uma lei. Vamos para a segunda. Eu vou aprofundar isso na próxima aula, tá? Hoje é mais para explicar o que é constelação familiar. Hierarquia, essa lei é a segunda lei. As leis também têm uma hierarquia, tem um lugar, né? A primeira do pertencimento, a segunda, a hierarquia. Ela nos explica, grosso modo, mais ou menos assim. Quem chega primeiro tem precedência sobre aquele que chega depois. Quando não há uma organização, quando não há uma organização nessa hierarquia, gera toda uma tensão no sistema familiar ou no sistema de uma empresa, ou no sistema de amizade, num ciclo, tá? Num círculo de amizade, por exemplo, ou numa família, ou numa empresa. Levem isso para a experiência de vocês. Quando alguém não está no seu lugar, gera toda uma tensão não administrada gera conflito. Quando existe muito conflito na família, muita briga, normalmente um filho não está no seu lugar. Normalmente uma esposa não está no seu lugar de esposa, normalmente o marido não está no lugar de marido. E aí acontece toda uma parafernália, desavenças familiares, brigas familiares, porque alguém do sistema não está no seu lugar. Então, a lei da hierarquia, ela garante que cada um esteja no seu lugar de direito, e aquele que chegou antes tem direito, tem precedência sobre aquele que vem depois. Então, por isso Bert fala tanto sobre honrar pai e mãe, respeitar quem chega antes, não importa o comportamento e o hábito dessa pessoa. O importante é que essa pessoa chegou antes. É por isso que muitos sistemas na empresa gera muito conflito, porque normalmente quem chega depois quer ocupar o lugar de quem já está lá antes, não tem esse respeito. Por isso que no sistema familiar há muito conflito, porque os filhos que vêm depois, eles querem saber mais do que os pais. Né? Como pode melhorar? A gente vai falar muito sobre isso, tá? E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, fala basicamente sobre o intercâmbio nas relações. Para que uma relação permaneça, para que alguém permaneça relacionado um no outro, há uma troca entre o dar e o receber. E aí existe todo um balanço, né, um equilíbrio. A gente vai desenvolver isso ao longo das aulas, tá bom? Mas, basicamente, constelação é isso. Falar de constelação familiar é falar de reconciliação, como eu havia dito no início da aula, falar de respeito e falar de honra. Reconciliação com o quê, Neia? Como que eu vou me reconciliar com um pai que me estuprou quando eu era criança? Como isso é possível? Quando a gente abre um campo numa constelação familiar, há muita confusão por aí, como eu vou amar essa pessoa, né? Quando a gente abre uma constelação familiar, o intuito da constelação familiar é você olhar para esse fato, não querer apagar esse fato, mas dar um grande sim para a história da tua vida, porque quando você exclui essa história da tua vida, vai haver uma compensação, vai haver um buraco dentro de você, e esse buraco vai ser preenchido com algum tema da tua família, ou com dinheiro, ou com saúde, ou seja lá o que for. Por isso é importante a gente começar a priorizar o nosso desenvolvimento humano e crescimento espiritual. E as constelações familiares é uma ferramenta incrível que traz essa consciência, é uma construção, tá? A constelação, eu gosto muito de falar sobre isso, a constelação por si só,
Talvez ela não resolva a sua questão. Por isso eu estou abrindo uma turma regular mês que vem para a gente estudar com profundidade as constelações familiares, fazer terapia, constelar juntos, ter os grupos e a gente criar uma comunidade de destino, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer, pessoal? Alguém aqui, vou deixar vocês falarem um pouquinho. Alguém aqui do presencial, alguém aí de casa, tem alguma pergunta para fazer? Senão eu vou continuar. Olha que legal, estamos em quase 10 pessoas aqui, muito bem. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma pergunta, Tati? Ô, Diana, senti sua falta. Certo, ninguém tem uma pergunta para fazer, então eu vou continuar, tá bom? A gente fala sobre reconciliação. Reconciliação no sentido de olhar para o fato e dar um grande sim para aquele fato que aconteceu e dar um lugar no seu coração, tá bom? Na constelação isso é possível. Olhar e reverenciar esse passado de uma forma mais consciente, tá? Porque é bem provável não, que esse assassino do passado ou que esse pai violento esteja a serviço de algo maior lá do passado, tá bom? Falar de respeito e honra, respeito no sentido de, ok, eu concordo com o que você é. Ok, eu aceito você como é. É muito diferente de amar, né? É um outro nível. É uma outra consciência, mas constelação é nesse sentido, da gente olhar para o passado e respeitar. Você não precisa concordar com a atitude do seu pai, da sua mãe ou quem magoou o teu coração, mas há que se respeitar quem chegou antes. E respeitar no sentido de, sim, eu concordo com o que foi, eu dou um grande sim para a minha história. Porque se você nega a tua história, um lugar vai ficar vazio e você vai compensar isso em algum tema da tua vida. E quando eu falo de honra, o que é honrar, né? A constelação fala muito sobre honrar. É você olhar para o teu pai, para a tua mãe e dizer: por meio de mim, vocês vivem. Por meio de mim, eu levo a nossa história familiar adiante. Tá bom? Tem alguém aqui fazendo uma pergunta, deixa eu ver. Adoro perguntas, gente. Até que tá a pergunta de vocês. Deixa eu ver aqui, a Lu tá fazendo uma pergunta. Deixa eu abrir o chat aqui. Lu, é possível se identificar com um ente falecido depois da perda dele? Sim, é possível. Tá? Numa constelação familiar, a gente abre e vê se você está identificada. Qual é o primeiro sinal que a gente observa quando a gente abre um campo? É quando uma pessoa, ela entra no campo e ela olha para baixo, ela olha para o chão. Isso é um forte indício de que ela está conectada ao mundo dos mortos, conectada com esse ente querido. E não é consciente, é por um amor cego, ela diz que ela quer ir embora junto com ele. Isso é muito sério. Aí você imagina resolver isso numa constelação familiar, tá bom? Isso é um outro tema também para a gente aprofundar, tá bom? Luísa, quando incluir o aborto, o que veio depois volta para seu lugar? Sim, porque essa criança abortada, ela tem o direito de pertencer. E normalmente um casal ou uma mãe, quando há um aborto espontâneo ou causado mesmo, essa criança ela é como se ela não existisse mais no sistema familiar e ela existe. E ela tem que ter esse lugar garantido conscientemente. E a constelação familiar vai trazer isso, entende? Com frases de cura. Quando a gente abre o campo, gente, olha, deixa eu trazer outra consciência para vocês. Quando eu falei lá de sistema, o nosso corpo humano é um sistema, por exemplo, né? Para esse corpo se manter funcionando, por exemplo, a Neia, como que o coração da Neia bate não sei quantos milhões de vezes e a Neia não controla isso? Eu controlo? Eu não sei quantas vezes bate meu coração. Eu não sei como o sangue fica correndo na minha veia, eu não controlo isso. O nosso corpo ele tem um sistema autômato. A ciência não sabe explicar por que que isso acontece. Por que que eu estou respirando e eu não fico calculando quantas vezes eu tenho que respirar. Eu acredito que é uma energia supra, uma energia consciente, uma energia inteligente que rege isso.
no meu sistema para que ele funcione. É essa consciência. E essa consciência também existe lá no sistema familiar. E Bert Hellinger chama essa consciência inteligente de campo. E eu chamo isso de Deus. O Deus das constelações familiares é o campo. A ciência não explica por que que o meu corpo funciona. Ele sabe o que que precisa para um fígado funcionar lá dentro do sistema, ele sabe qual é a doença do coração, ele vai lá, pesquisa, explora aquela parte única, mas a ciência não sabe explicar por que, como esse funciona, como esse sistema é vivo, como eu acordo, como eu desligo, de onde vem essa energia? É uma energia maior, é uma energia inteligente que trabalha e cuida para que esse sistema esteja em equilíbrio. Certo? E quando uma doença, por exemplo, atinge o meu corpo, essa doença, ela vem como uma forma de explicar que algo não está legal no meu sistema. E quando eu entendo o propósito dessa doença, é como se ela virasse fumaça numa constelação. Tá bom? Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver. Oi, Neia, se houver um afastamento da família, mas antes de se afastar, exercer o perdão, porém não quer mais ter contato, pode ser um problema? Pode ser um problema. Será a família ou você inconscientemente que está se afastando? Para honrar algo ou quem? Débora. Né, Débora? Quando a gente vai para um outro país, quando a gente vai embora do nosso território, normalmente é algo relacionado à mãe. A gente vai falar sobre isso com profundidade numa próxima aula, sobre a pátria. Tá bom? Veja se faz sentido para você, meu amor. Tá bom? Eu entendi a sua pergunta, tá bom? Gente, eu adoro essas perguntas. Façam mais perguntas, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida sobre o que é constelação familiar? Então, constelação familiar é uma nova forma de ver a realidade, é uma configuração, é como se acontecesse uma reconfiguração, uma parametrização do nosso sistema. A gente vai olhar o que está excluído, o que está esquecido, colocar no seu lugar automaticamente, hierarquicamente, os integrantes voltam para o seu lugar, e assim, gente, é incrível. Quando a gente entende essas 3 leis e aplica elas no nosso dia a dia, a gente passa a sentir paz, tranquilidade, bem-estar. Então, constelação familiar é essa ferramenta que traz bem-estar, que traz mais tranquilidade para a gente na esfera do eu, saúde e indivíduo, na esfera das relações, família original, relacionamento, sexualidade, na esfera do trabalho também, a família atual, empreendedorismo, trabalho, dinheiro, em todas essas questões, em todas essas áreas, tá? Vocês gostam de me ver com filtro aqui no Instagram, né? Tô percebendo, porque lá no Zoom não tem. Mas até que eu tô bonita aqui no Zoom também, né? Tem uma pergunta aqui do pessoal que está no presencial, tá? Só um minuto. Cláudia, né? Quando a gente não conhece a nossa história, a gente não tem acesso a ela, por mais que a gente queira, como a gente faz pra... A Cláudia está perguntando. Qual é a pergunta mesmo, Cláudia? Quando a gente não tem consciência, quando não conhece a nossa história. Então, assim, quando a gente não conhece a nossa história, gente, nas constelações a gente vai aprender que a gente não herda só os genes dos nossos ancestrais. A gente herda as crenças, a gente herda comportamentos, a gente herda sentimentos. Então, como saber, Neia, que eu estou repetindo um padrão? Eu não sei. Se algo não está fluindo legal na tua vida, se você tem questões com relacionamento, se você tem alguma questão com escassez de dinheiro, hoje a gente vai constelar o dinheiro aqui nessa turma. Quando a gente tem problemas com dinheiro, o dinheiro não vem com fluidez, o meu trabalho, eu vivo trocando o trabalho. Quando você tem alguma questão, algum desafio, algum bloqueio na tua vida, é hora de você buscar constelação. Porque em nível inconsciente, ou você está
vinculado com algum tema ou repetindo uma história familiar. Vocês acreditam que para honrar o nosso sistema, a gente vive situação de pobreza? Para honrar e para pertencer, para ser igual ao teu pai, que vivia escasso, o teu avô, você repete em honra, você ama tanto o teu sistema, os homens, a linhagem da tua família, que por meio desse amor cego você perpetua a história. Porque se você for diferente, você está saindo, é algo desconfortável. Eu gosto muito de falar da piscina de cocô. Meus alunos riem pra caramba da piscininha de cocô. Adoro falar piscina de cocô. A piscina de cocô é quando você sabe que está com problema, sabe que está uma questão e continua lá, imerso no cocô. Por quê, gente? Porque está quentinho, está parado e você sabe que se mexer, vai feder. E fazer terapia é ter coragem, tá? Quem está aqui, quem está assistindo, quem está olhando. Fazer constelação familiar é isso, a gente sair dessa piscininha de cocô, botar para o lado, mas depois que a gente sai dessa piscina, gente, é incrível. Ó, sumiu o som aqui, então vem para o Zoom, vem lá para o YouTube, tá? Está sendo transmitido lá também. Certo? Respondi, Cláudia, para ti, tá? É em nível inconsciente, nada do que eu estou falando aqui é consciente, tá bom? É obviamente que conscientemente a gente quer ser próspero nos relacionamentos, a gente quer ter um marido, um cônjuge, uma esposa legal. É óbvio que a gente quer ser próspero financeiramente, é óbvio que a gente quer ser visto e quer ser feliz, mas por motivos inconscientes a gente traz essas questões. E por que que a gente traz essas questões? Para corrigir algo no sistema, para reconfigurar o sistema. Então, pessoal, a gente não é o que a gente pensa que é. Tá bom? Então, a partir de hoje, o meu convite é a gente olhar para todas essas questões de uma forma sistêmica. Certo? Oh, minha mãe está aí me assistindo. Oh, Glória! Eita! Seja bem-vinda, mãezinha. Está me assistindo, que legal. Muito bem. Mônica, a bênçãos, vão lá para o Zoom. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Faz muito sentido. Ó, vou falar uma coisa para vocês acreditando em mim ou não, essas forças, Bert Hellinger chama essas leis, as leis sistêmicas de força também. Se acreditando ou não em mim, essas leis, elas existem e elas estão atuando o tempo todo na tua vida, a todo momento. E qual é o convite aqui, né? O convite é a gente se tornar mestre nos desdobramentos dessas leis no nosso dia a dia. Tá bom? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês bem sistêmica, que eu descobri essa semana. Olha só, gente, quando a gente descobre as coisas. Sério, leva isso para a vida. Olha só, é uma coisa simples do dia a dia, mas quando você entende e coloca as coisas no seu lugar, as coisas começam a fluir. Eu sempre tive conta no banco, na Caixa Econômica. Presta atenção. Sempre tive conta na Caixa, sempre. E aí o meu marido, ele é funcionário do Banco do Brasil. E aí meu marido falou esses dias, troca lá de banco, vem para o Banco do Brasil, porque ali você vai ter mais, eu vou te dar mais benefícios, eu vou te dar mais coisas, e não sei mais o quê, e não sei mais o quê, e eu troquei. E eu troquei de banco. E aí começou a me acontecer umas coisas muito estranhas. O meu dinheiro começou a ir embora. Do nada. Começou a ir com rapidez, eu não estava acostumada. Meu dinheiro entra, né? O dinheirinho entra, fica. Eu me planejei. Quando meu dinheiro foi para o Banco do Brasil, eu senti uma coisa estranha. Começou a mudar. E aí eu faço perguntas. A gente vai aprender muito lá nas aulas de terça-feira. Vem lá sobre alinhamento energético. Essa é uma aula de terça. Aí eu comecei a fazer uma pergunta. Verdade, eu me relaciono muito com a lei da verdade. Verdade. O que está acontecendo? O que eu não estou vendo que se eu visse, né, me traria total clareza sobre essa situação? Aí me veio ordem invertida. Você não agradeceu ou não está honrando aquele que chegou primeiro. E aí eu tive que, gente, sério, isso é muito sério. Porque o banco, ele é uma consciência, ele é uma instituição. Você acreditando ou não, o banco é uma consciência. E eu fiz um ritual de agradecimento à Caixa por todos os anos que a gente viveu junto e que a gente estava ali, o que se requer para que aquilo acontecesse. Isso é muito sério. Sério. E aí eu falei, você veio em primeiro. Em segundo lugar é o Banco do Brasil e eu deixo o teu lugar no meu coração. Isso é um desdobramento do dia a dia.
Você pode parecer que a Neia é doida, não é. Nossa, a menina tá doida. Façam isso. Pais, mães que têm filhos, reverencie e coloque os filhos no seu lugar, quem chegou primeiro, quem chegou depois, porque normalmente o filho mais novo, ele quer mandar na família. Pode notar, aquele que chega depois, ele não quer ficar como o último, né? Ele quer ser o primeiro. Colocar as coisas no seu lugar, isso é consciência, isso é trazer para a consciência, porque a gente faz coisas inconscientes, entende? Então, a caixa, a consciência estava lá, ela queria o lugar dela. E as coisas começaram a ficar em ordens novamente. Percebe? Alguém está perguntando, mas daí a ordem que chega primeiro permanece? Sim, quem sempre chega primeiro tem precedência sobre aquele que chega depois, né? Respeitar essa hierarquia, respeitar essa ordem. E a gente pode começar corrigindo a nossa vida, olhando para a nossa relação do nosso pai e da nossa mãe. Então, tarefa. Primeira coisa é você olhar para essas questões. Tá bom? Abençoados e abençoadas, alguém mais tem alguma pergunta sobre constelação familiar? Então, resumindo, constelação familiar. Primeiro casamento, exatamente. Se você quer ter uma relação de sucesso, olhe para quem chegou primeiro. Eu vou me casar pela segunda vez, mas eu odeio o meu ex. Isso serve para namoro também? Serve para namoro também. Só vai ter força o segundo relacionamento se você colocar um lugar de respeito e honra ao primeiro que veio. E normalmente a gente tende a negar, rechaçar, esquecer, querer que suma o ex, né? Ô, Glória, como pode melhorar? Não façam isso, tá bom? Sentiu dificuldade, procura a Ney, vem constelar e vem para as aulas de constelação familiar para corrigir, tá? O primeiro é o primeiro e ele tem um lugar dele de direito, tá bom? Ai, amiga, por isso que pedi. O que é bênção? Mônica. Vem pro Zoom, gente. Vem ali pro YouTube, tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta? A gente pode aprimorar isso na próxima aula, tá? Mas por hoje seria isso. Eu acredito que eu expliquei, explanei bem para vocês o que é constelação familiar. Então, constelação familiar é uma forma de a gente reconfigurar o nosso sistema, dar um lugar para quem tem direito de pertencer, colocar as coisas em ordem e ajustar as nossas relações com equilíbrio. Não dar de mais e nem receber de menos. Mas essas leis a gente vai desenvolver numa próxima aula, tá bom? Ó, vou dar mais um minutinho para quem tem alguma pergunta para fazer, para a gente finalizar a aula de hoje, tá bom? E na terça-feira, eu vejo todos e todas às 19h30 com as aulas de alinhamento energético. Nessas aulas, a gente fala sobre meditação, a gente fala sobre percepção de campo, sobre leitura, e a gente vai fazer terapia também. Relacionamento quanto ao adultério. Luísa, dá para desenvolver a tua pergunta? Relacionamento quanto a adultério. Gente, isso é um tema para uma live, porque, olha, traz uma polêmica falar de adultério. Muitas pessoas falam, ai, quem trai é mau caráter, como é que eu vou dizer? É uma questão comportamental. Sim, adultério, traição, é uma questão comportamental, mas antes disso, existe algo no sistema, que talvez essa pessoa esteja fazendo. Normalmente, quem trai, normalmente quem procura um outro relacionamento é porque está buscando a mãe, tá bom? Um homem, por exemplo, está buscando a mãe fora. E uma mulher que trai, normalmente está buscando o pai fora. Mas isso, assim, olha, é algo que a gente precisa desenvolver bastante, tá bom? No meu primeiro casamento, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vivi 15 anos com meu primeiro marido. E só depois de 15 anos eu fui descobrir que eu era muito traída, mas muito mesmo. O pai, o meu ex-sogro, traía a esposa traía o marido, todos os irmãos deles traíam. Algo sistêmico. É sistêmico também. Tá bom? Não estou eximindo alguém que traia, não estou eximindo, há consequências em relação a isso, mas eu estou trazendo um olhar sistêmico, tá bom? E se vocês quiserem compartilhar e comentar, eu posso trazer desenvolver uma aula só sobre isso, tá bom?
Quero fazer parte da constelação online, como eu faço? Lilian, você me chama aqui no individual, que eu explico para você como funciona, tá bom? Mas, em princípio, vem toda quinta-feira e assiste a aula, tá bom? Porque a gente vai crescer muito juntos. Alguém mais tem pergunta para fazer, gente? Gratidão, amada, gratidão. Pessoal da internet, então eu vou finalizar hoje a nossa primeira aula de constelação. Ah, tem mais uma pergunta aqui do presencial. O Aguinaldo vai fazer uma pergunta para nós. Quando identifica que precisa colocar na hierarquia, você citou a questão do banco, como que é feita essa identificação? Ó, Aguinaldo fez uma pergunta. Neia, como você colocou o banco no seu lugar, né? Aquela questão do banco lá que eu falei para vocês, como a gente faz essa questão de hierarquia? Com consciência, nós mesmos, você pode parar, não precisa de uma constelação para isso, entende? Você vai lá, entra em meditação, por isso que as aulas de terça são importantes. Você entra num lugar vazio dentro de você, num lugar de silêncio, e você vai fazer uma meditação, uma referência em agradecimento e respeito à história que você viveu com essa consciência. Façam isso com a primeira empresa de trabalho. Se você não é reconciliado com o primeiro lugar que você trabalhou, a segunda, a terceira empresa não vai ter força para você trabalhar. Por isso que muitas pessoas trocam de emprego como se troca de roupa, porque não deu um lugar para a primeira empresa, para o primeiro lugar que trabalhou, tá bom? Então eu fiz isso. Fechei os meus olhos e coloquei o banco como primeiro, a Caixa Econômica, você chegou primeiro, o Banco do Brasil chegou em segundo lugar, e eu coloquei isso em ordem dentro de mim, certo? E, consequentemente, as coisas voltaram para o seu lugar, o dinheiro parou de sumir da minha conta, oh, glória, meu Deus, eu fiquei assustada. Eu fiquei, gente, sério, gente. Meu dia começou, as pessoas começaram, sabe umas coisas estranhas que acontecem na tua vida? Não é estranho, é porque algo não tá no seu lugar. E, tipo assim, começaram a me cobrar uns dinheiro que vinha, umas cobranças. Sério, gente, o cano estourou aqui em casa e veio 4.000 reais de água. As coisas estranhas, sabe? Muito estranho, que você fala, a bruxa cascuda aqui vai fechar os olhos e ver o que pode estar acontecendo. Tá bom? E não precisa de constelação familiar, precisa de consciência sobre isso. O que você está achando ou achou da série da Netflix, Uma Nova Mulher? Assistam! Assistam uma série na Netflix chamada Uma Nova Mulher. É constelação familiar pura, tá bom? Assistam essa série. É bem interessante, tá bom? Lá na série eles não chamam de constelação familiar. Lá eles chamam de expansão familiar, expansão de cura, mas é constelação, tá bom, gente? São 8h10. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Achei tremendo. Ó, a Lu já assistiu. Tem que fazer para o 2, 3 ou só para o 1? Aniele, não entendi a tua pergunta, Benção. Tem que fazer para o segundo, para o terceiro? Sim, faz, tá? Entendi a tua pergunta agora, né? Isso, coloca cada um no seu lugar, tá bom? Coloca cada um. Gente, respeito e honra, tá bom? Respeito, honra e reconciliação. Gravem essas 3 palavras que eu falei para vocês agora. Reconciliação, respeito e honra, com tudo e com todos, independente do comportamento. Certo? Tens outro filme para indicar? Andréia, no momento assim eu não tenho filmes para indicar, eu tenho livros, muitos livros. Ó, quem quiser já começa adquirindo esse livro aqui, ó, Ordens do Amor. Gente, para finalizar nossa aula online de hoje, para iniciar nossas constelações, só sintetizando a nossa aula de hoje, Beth nos ensina que para o amor dar certo, há que ver uma ordem, que são transmitidas por meio dessas leis. Uma vez uma aluna perguntou para mim, Neia, se eu não conhecer as leis, o amor não vai existir na minha vida? O amor vai existir na tua vida, só que de uma forma muito penosa e dolorosa, de uma forma disfuncional. E quando você entende as 3 leis sistêmicas, a tua vida passa a funcionar de uma forma mais harmônica e equilibrada. Tá bom? E o meu convite aqui é a gente se tornar mestre nessas 3 leis. Tudo bem?
Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A Amazon está com promoção, R$ 40 esse livro, né? E é quando uma pessoa se afasta por vontade própria de nossa vida, como os devemos proceder? Respeitar? Respeitar, deixa a benção ir embora. Respeita, tá bom? O que você vai fazer? É uma vontade dela, né? O que você vai fazer, benção? Vai atrás? Implorar? Não, você deixa ela ir, tá bom? Ô, Neia, Então, pois não. é a Jaque, desculpa. É só porque eu entrei no site para pesquisar os livros que você me indicou e realmente esse site que eu coloquei ali tá bem legal os valores. É hoje especial essas promoções. Do Ó, dica Bert da mesmo tem Jaque, muitos livros, tá? Na certo? promoção. Ó, gente, aí, a Jaque dando uma sugestão, tá bom? Entrem lá na Amazon e adquirem, ó. Semana que vem a gente vai começar a leitura do livro, tá? A gente vai começar a leitura do livro Ordens do Amor. Espera aí que tem uma pergunta do presencial aqui. Que na internet tem PDF de graça, se alguém quiser. Então, tá, ó, tem uma bênção falando aqui sobre PDF. Deixa eu trazer uma consciência para vocês sobre PDF. Gente, a minha formação acadêmica é jornalista, eu sou jornalista também, antes de terapeuta, tá? E eu honro a minha formação como jornalista, e por isso eu estou trazendo uma consciência aqui para vocês, tá? Levem isso como vocês quiserem. Na faculdade, eu aprendi que não, e não é, tá? Pela lei, não é legal baixar obras. Porque existe uma lei de como é que se fala, Leandra? Uma lei direitos autorais. Ai, saiu, gente, o meu... Não, voltou. Voltou meu filtro. É que tem gente que disponibiliza gratuito. Tem gente, uma questão é disponibilizar os livros, as questões gratuitas. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quer que o dinheiro venha com mais força com vocês? Comprem o livro, não baixem, tá bom? Porque o Bert Hellinger, a família dele, as constelações familiares subsistem com as vendas dos livros. Tá bom, pessoal? Vamos ouvir aqui, vamos voltar. Então, essa é uma outra consciência que eu gostaria de trazer para vocês. Na faculdade eu descobri, eu aprendi que a gente não pode baixar PDFs, porque tem direitos autorais, tá bom? Então, compre. Se você pode, compre o livro e honra, tá bom? Isso vai trazer mais prosperidade para você. Porque imagina se você escreve um livro, por exemplo. Você quer receber por isso, né? Você não quer que ninguém fique aí baixando o PDF da tua obra, do teu trabalho. Se coloca sempre no lugar do outro. Tá bom? Tudo bem? Lurdinha, linda, maravilhosa. Pessoal, eu não consigo, ó, tem muita pergunta aqui no Instagram, não consigo, é humanamente impossível responder todas as perguntas aqui no Instagram. Então, na próxima aula, abençoado, abençoada, você vai lá no link da bio, vai clicar e você vai entrar no grupo do Zoom. Lá a gente compartilha os livros, lá eu compartilho muito conteúdo durante a semana, e lá você vai receber o link de acesso, tá bom? Mas as aulas também estão sendo transmitidas lá no YouTube, certo? Então, eu vou finalizar por aqui, porque essa é só a primeira parte dos trabalhos de hoje, e a gente vai agora para a sala, para o campo, porque a gente vai constelar agora, tá bom? Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Boa noite, e a gente se encontra o quê? Na terça-feira, às 19h30, alinhamento energético, tá bom? Ó, vai lá depois no YouTube, curte, comenta, compartilha. Sabe por quê? Porque isso traz mais força para a NEA e para a Nova Consciência para eu continuar esse projeto com vocês, tá bom? Lembrem que essas aulas são gratuitas, tá? São públicas também, encaminhe para quem você ama e para quem você sente que precisa ouvir e aprender também, tá certo? Beijo, boa noite. E outra coisa, eu estou melhorando a qualidade do som. O nosso primeiro vídeo, a nossa primeira aula lá, saiu o som de latido de cachorro, som, mas a gente vai desenvolvendo e melhorando isso, tá bom? O importante é o conteúdo, e eu acredito que ele vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Beijo, boa noite e até terça-feira. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.